A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você de tudo que acontece aqui na nossa região, nas demais regiões do Brasil e do mundo, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Iniciar agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham aqui diariamente. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas com muita informação, hein? Muito obrigado você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. E a você também que nos acompanha pela internet, os nossos internautas, lá no nosso canal do YouTube, o www.youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial aqui da nossa TVI. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, tá certo? Inscreva-se já para assim acompanhar a nossa programação, uma programação que é diversificada, uma programação com entretenimento, com esporte, enfim, né? E também com muita notícia, muita informação para você diariamente. São 5 horas ao vivo aqui de notícias para você, tá certo? Muito obrigado imensamente pela sua audiência. Lembrando que nós temos também o nosso site, não é isso, Cássio? www.tvplay.com.br, não é isso, Cássio? Coloca aí, por gentileza, www.tvplay.com.br, isso mesmo, você fica muito bem informado por lá também, com a nossa parceria com o Jornal à Tarde, né? A parceria com o Jornal à Tarde, você saberá tudo o que acontece também, tanto em toda a Bahia como em todo o Brasil, e notícias do mundo também por lá pelo nosso site oficial da nossa TVI. Pode nos seguir também lá no Instagram, viu, gente? Estamos também no Instagram, @TVI Play Oficial, nos siga por lá, vejam os nossos bastidores, enfim, você pode nos acompanhar das diversas plataformas possíveis, tá certo? Das diversas plataformas possíveis. E hoje, não diferente dos demais dias, o nosso programa está recheado de muita informação para você que gosta de ficar muito bem informado. Daqui a pouquinho os destaques do dia de hoje, mas um que tem tomado o noticiário a nível nacional é exatamente a questão do julgamento por parte do STF da chamada trama golpista, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive saiu essa notícia agora há pouco, a ministra Carmen Lúcia já votou, né, está votando aí favoravelmente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o voto, geralmente, dos ministros duram um bom período, né, mas ela já sinalizou que vota favoravelmente a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Com o voto, então, da Carmen Lúcia, já se forma a maioria para a condenação do ex-presidente. Lembrando e recapitulando aqui o placar da votação, nós tivemos o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, favoravelmente à condenação, o voto do ministro Flávio Dino, também favorável à condenação dos réus, e agora a ministra Carmen Lúcia, que está votando no dia de hoje, também está indo por esta linha do voto favorável à condenação dos réus. Lembrando que no dia de ontem, o ministro Luiz Fux, contrariando o entendimento dos demais ministros, votou contrariamente à condenação aí tanto do Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, como de outros 5 réus, restando aí apenas 2 réus, né, que ele votou para que fosse condenado. Enfim, né, estamos acompanhando, inclusive são imagens ao vivo que ele está dividindo a tela aqui agora. Vamos dar uma acompanhadinha aí, Cássio, rapidamente? Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Obrigado, ministra Carmen, ministro Flávio. Eu prossigo dizendo que o artigo 359-L veda qualquer ação que promova o impedimento ou a restrição ao exercício dos poderes. Não exige golpe, deposição ou substituição. O crime é praticado, portanto, sem a necessária mudança governamental. Como definem Sanches, Rios e Costa, a coação violenta dos poderes constituídos passou a constituir-se em modus operandi da tentativa de abolição do Estado democrático.
Já o artigo 359-M proíbe a tentativa de deposição de governo legitimamente eleito. A ideia nuclear do tipo aqui volta-se ao afastamento ilegítimo do governo legalmente constituído, ou seja, o chefe do Poder Executivo Federal, por meio de violência ou grave ameaça. Além da especialidade do tipo, diferenciam-se, pois, os elementos nucleares da vedação constitucional, que não se comunicam. Ambos protegem o Estado Democrático de Direito de formas diversas. Por isso, como eu já adiantei, não há que se cogitar, na minha compreensão, pedindo vênia as compreensões em sentido contrário, em consunção, especialmente quando as ações são temporal e materialmente diversas, ainda que animadas pelo mesmo objetivo final, manter-se no poder de forma ilegítima. Então, a partir dessas constatações, reitero entender também comprovada a materialidade delitiva, inclusive em relação aos elementos normativos. O ministro Zanin está falando agora, nesse exato momento, nesse julgamento da chamada trama golpista. Daqui a pouco nós voltamos para esse assunto, porque antes nós vamos falar também dos demais destaques do dia de hoje, aqui da nossa região, tá certo? Olha, uma adolescente, ela foi resgatada após 7 meses em cárcere privado aqui no nosso interior da Bahia, viu, gente? Olha, falaremos também da violência na cidade de Ilhéus. Mais um homem, na verdade, foi morto lá na cidade de Ilhéus, né? Ele teve sua casa invadida e, infelizmente, acabou morrendo. Foi assassinato. Ele conhecido como Natan, lá no Nelson Costa, no bairro Nelson Costa, na cidade de Ilhéus. Já já falaremos mais sobre este assunto. Olha, uma suspeita também de fraudar cartões de clientes de loja foi presa no nosso extremo sul da Bahia. Já já esse assunto por aqui também. Esta mulher acabou sendo presa no local onde ela estava trabalhando, hein? Segundo a polícia, estava aí clonando cartões, né, fraudando os cartões dos próprios clientes. Isso mesmo, e a polícia, como sempre, em cima aí do flagrante. Alunos também da nossa UESC faturam 4º prêmio em Exposição Nacional de Comunicação. Que legal, hein? Parabéns a esses alunos que estão colocando o nome da nossa universidade aqui, estadual de Santa Cruz, a nossa UESC, a nível Brasil. É o 4º prêmio que eles estão aí faturando em uma exposição nacional de comunicação. Falaremos também sobre o impacto. Ontem nós falávamos sobre esse assunto e hoje a notícia, né? Caixa Econômica Federal aqui de Itabuna, mais precisamente a agência ali que funciona no Shopping Jequitibá, né? No prédio do Shopping Jequitibá, segundo informações, fechará, hein? A agência ali da Caixa Econômica Federal do Shopping Jequitibá estará fechando. Esta informação daqui a pouco aqui para vocês. Falaremos também de vagas de emprego aqui em nossa região. Você que está desempregado, fique muito atento. Daqui a pouco nós estaremos falando de vagas que estão surgindo e quem sabe você não seja uma dessas pessoas aí a encontrar uma vaga de emprego neste dia de hoje, tá certo? Essas e muito mais informações para vocês. Temos também informação com o nosso repórter Giovanni Lima e receberemos na nossa sala de entrevistas o Jean Santos, ele que é responsável pelo projeto Recrear, um projeto que trabalha com social e crianças. Daqui a pouquinho você saberá também mais sobre este assunto. Olha, eu vou a um breve break e já retorno. Não saia daí, eu volto já já. (17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI,
Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News até às 19 horas com muita informação para você, você que gosta de ficar muito bem informado. E lembrando, daqui a pouco nós vamos voltar, viu? Vamos voltar lá a acompanhar ao vivo o julgamento da chamada trama golpista diretamente do STF em Brasília. Isso mesmo, daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, vamos com informação por aqui, vamos de notícias aqui da nossa região do Cacau. Eu quero abraçar a cada um de vocês que também nos acompanham na belíssima cidade de Jussari. Isso mesmo, minha cidade querida de Jussari, tenho raízes por lá, né, e eu tenho certeza que cada um de vocês que nos acompanha por aí só faz engrandecer a nossa audiência, hein? Dentro em breve nós estaremos por aí, viu? Atenção Jussari, dentro em breve vamos estar por aí com vocês, mostrando esta belíssima cidade, mostrando a beleza dessa cidade e logicamente falando com o povo, esse povo que é um povo acolhedor, é um povo hospitaleiro, o povo de Jussari, tá certo? Um grande abraço para vocês. Olha, muita atenção porque vamos trazer essa notícia aqui agora. Uma adolescente, ela foi resgatada após 7 meses em cárcere privado. Isso mesmo que você está ouvindo, 7 meses em cárcere privado, e isso não foi em outro estado, não, foi aqui no nosso estado da Bahia, minha gente. Essa adolescente, uma adolescente de 16 anos, foi resgatada pela Polícia Militar e após passar esses 7 meses em cárcere privado. Isso aconteceu na cidade de Serrinha, que fica a cerca de 70 quilômetros de Feira de Santana, que é a cidade aí referência, né, região de Feira de Santana. E o principal suspeito de ter cometido, melhor dizendo, este crime de cárcere privado é o próprio companheiro desta adolescente, um adolescente de 16 anos, hein? E, pasmem os senhores, é um homem de 40, ou seja, uma diferença aí muito grande, né? De 16 para 40 são quantos anos, Cássio?
daí 20 e pouquinho, né? A diferença de idade. 24 anos, mais precisamente, a diferença de idade entre essa adolescente de 16 e este homem de 40, que, segundo informação da polícia, acabou mantendo ela por 7 meses em cárcere privado, hein? Segundo a própria Polícia Civil, a jovem, ela era mantida dentro de um conjunto habitacional desde o início do relacionamento com esse suspeito. O resgate aconteceu, então, depois de denúncias que foram feitas pelo Conselho Tutelar, que acionou, então, as autoridades para a verificação desta situação, né? Após, então, ser retirada do local, a adolescente foi, então, entregue aos cuidados da mãe. Olha essa situação, né? Já a Polícia Civil ouviu os familiares e solicitou a medida protetiva de urgência contra este homem, que volto a dizer, de 40 anos, que estava aí se relacionando com essa adolescente de 16. O caso segue, então, sob investigação da Delegacia Territorial da cidade de Serrinha. O fato é um pouco estranho, até porque nós estamos falando aí de um adolescente, volto a dizer, de 16 anos, e um homem de 40. São 7 meses de cárcere privado. Ficam algumas perguntas. A adolescente, ela, quando foi se juntar com esse homem, será que foi com o consentimento da própria mãe? Houve uma emancipação dessa adolescente? Porque todas essas perguntas vêm à nossa mente, de fato. Existe aí um crime, logicamente, ninguém está querendo passar pano aqui para o crime que aconteceu, que é de cárcere privado, segundo a própria polícia. Mas também, por outro lado, nós precisamos investigar como era essa relação. Porque a própria mãe da adolescente, provavelmente sabia desse relacionamento, não era algo escondido. Ela foi morar com este homem de 40 anos. Volto a dizer, são 24 anos de diferença. Ele com 40, ela com 16. Então é algo que a gente precisa também, eu acredito que a polícia está fazendo esse papel, né, entendendo, até mesmo para, caso tenha-se um entendimento de que a mãe também pode ser uma das culpadas, que ela também pague por isso. Porque como é que eu tenho uma filha de 16 anos, um adolescente que ainda não é de maior, não pode tomar as suas decisões, segundo as leis brasileiras, né? Inclusive não pode se casar sem o consentimento do tutor. Então é algo que a gente precisa também, de fato, estar trazendo aqui, né? Este homem acabou mantendo essa adolescente em cárcere privado. Existe muito maluco por aí, com sentimento de posse, né? Olha, ela é minha, tá aqui, ninguém pode mexer, ninguém pode ver, é como se fosse um objeto. E eu acredito que foi isso que provavelmente tem acontecido com essa adolescente. Mas que bom que as denúncias anônimas aconteceram, e aí eu gosto sempre de dizer e de fortalecer esse discurso, né, de que cada vez mais se faz necessário fortalecermos a nossa rede de contatos, e você, vizinho, vizinha, que sabe de alguma situação, seja de cárcere privado, seja de violência contra a mulher, que sempre estamos falando por aqui, tem que se denunciar. Porque sem a sua denúncia, você, cidadão de bem, nós não conseguimos de modo algum poder tirar essas adolescentes, essas mulheres, ou seja lá quem for, das mãos dos criminosos. Então, graças à ação da polícia, oriunda de uma denúncia, essa adolescente agora está livre. E aí, como nós falamos aqui, agora também coberta por uma medida protetiva. Até porque este homem, ele também representa risco à integridade física dela. Mais do que nunca, esse é o entendimento. São 7 meses, gente. Essa menina aí, essa adolescente, vivendo em cárcere privado, não podia colocar o pé fora de casa. Isso lá em um conjunto habitacional na cidade de Serrinha, ali na região de Feira de Santana, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Feira de Santana. Eu espero que a polícia, de fato, continue essas investigações, né, e chegue também a uma conclusão no sentido da tutora. Eu não estou aqui apontando o dedo dizendo que tem, mas é algo que precisamos entender. Até porque nós sabemos que a adolescente, ela não poderia ir para o convívio deste homem de 40 anos, principalmente como esposa dele, sem um consentimento da sua tutora, da sua mãe. Se bem que existem muitas adolescentes por aí que são teimosas, né? Se acham dono do próprio nariz.
Enfim, né, são situações que ficam, são interrogações que ficam neste caso e que nós fazemos aqui, logicamente. Mas, por outro lado, a notícia central é, esta adolescente, ela foi sim resgatada, isso após 7 meses que passou em cárcere privado, aí, com este homem de 40 anos, hein? Rapaz, que sirva até mesmo de exemplo para essas outras meninas, né, que muitas das vezes se apaixonam, enfim, não, ele é minha paixão, e aí vai morar com um cidadão mais velho, mas que, independente da questão de idade, viu, gente, eu sou muito tranquilo em relação a essa questão aí, nós não podemos também ter preconceito com questão de idade, o problema não é a idade, o problema é o caráter do cidadão aí, né, e muitos deles são doentes, tem aquele sentimento de posse, mas que sirva de exemplo, como eu ia dizendo aqui, para essas adolescentes que não querem ouvir a mãe, não querem ouvir o pai, não querem ouvir o conselho das pessoas com mais entendimento, com mais experiência e acabam se dando mal, de verdade, tá certo? Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações, vem comigo, porque desta vez nós vamos falar sobre o crime que infelizmente tem crescido na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Isso mesmo, invadiram aí a casa deste homem deste homem, lá na cidade de Ilhéus, melhor dizendo, né? Vamos trazer essa informação aqui. Este homem, conhecido como o Natan, acabou morrendo lá no bairro Nelson Costa, isso mesmo, esta informação, hein? E a informação é a seguinte, olha, que indivíduos fortemente armados se passaram aí por falsos policiais e acabaram matando o Natan Guilherme dos Santos, de 17 anos, viu? Isso lá no bairro Nelson Costa. Esse crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã em uma residência na rua Malmiquer. Olha o nome da rua aí, rapaz, Malmiquer, né? Tem aquele bem Miquer, Malmiquer. Mas de acordo com informações aí colhidas no plantão policial lá na cidade de Ilhéus, os atiradores chegaram ao endereço e se apresentaram, pasmem os senhores, como agentes de segurança. Isso mesmo, hein? Olha, lembrando que o Natan, ele era estudante do Colégio Estadual Moisés Borrana e estava muito feliz com o curso de cabeleireiro, segundo a informação, né? Já lá na comunidade do Nelson Costa, os moradores disseram que o jovem era prestativo e que era na dele, não mexia com ninguém, enfim, né? Mas infelizmente acabou sendo assassinado, teve a casa invadida. Prepostos aí da 69ª Companhia Independente de Polícia Militar e também peritos da Polícia Técnica estiveram então no local para colher informações e também coletar vestígios do crime, né, que aconteceu. Ainda não se sabe o que motivou este crime e também o caso está sendo investigado aí pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, aqui da nossa Polícia Civil do Estado. É a violência, viu, gente? É a violência que não quer parar, infelizmente, em todo o nosso território baiano, em todo o nosso território. E aqui nós sempre falamos, a polícia, isso não é por falta do trabalho da polícia. Logicamente, nós sabemos que a polícia tem tentado fazer o seu papel. Os nossos delegados, os nossos agentes, os policiais soldados têm feito o papel, mas infelizmente tem tido uma certa dificuldade e precisa cada vez mais do apoio do governo. E aqui eu digo do governo do estado, do governador, da Secretaria de Segurança Pública, que praticamente diariamente eu tenho pedido, eu tenho implorado, assim como muitos cidadãos e cidadãs baianas, que já não aguentam mais viver esses dias tenebrosos. Ontem eu falei aqui de um assassinato em Piauí, aquela região ali, praticamente um assassinato por dia. Uma cidade como Piauí, Jequié não se fala, enfim, já não se aguenta mais falar em crimes por lá. Então tá aí, a Bahia pede paz, nos devolvam a nossa Bahia de paz. Relembrando, somente aqui no nosso estado da Bahia, segundo o levantamento, são 17 facções criminosas atuando. É preciso tomar uma atitude urgente para que possamos frear. Eu sei que terminar 100% não consegue, mas frear a ação dos crimes que têm acontecido por aqui em nossa Bahia e principalmente também no nosso interior. Porque na capital nem se fala, na capital é diariamente, é crime a todo momento e precisa também, né, estar atento a essas questões que têm acontecido.
Muito bem, vamos seguindo aqui com mais uma informação, Cássio. Dessa vez, uma mulher, e aqui é uma informação muito grave, porque uma mulher que suspeita aí de fraudar cartões de clientes acabou sendo presa lá no nosso extremo sul do estado. Isso mesmo, uma suspeita aí de fraudar cartões, se achando espertinha, né? A casa acabou caindo para ela. O fato é que a Polícia Civil acabou prendendo esta mulher aí, uma mulher suspeita de aplicar golpes em clientes em uma loja onde ela trabalhou, né? A Maikilane Almeida Costa, de 37 anos, foi então detida de forma preventiva no dia de ontem, né? Na agência bancária em que ela trabalhava atualmente, lá no centro da cidade de Eunápolis, no nosso extremo sul do estado. As investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo apontam, então, que a ex-funcionária da Magazine, de uma loja, né, conhecida, aí eu não vou falar o nome da loja, até porque a loja não tem nada a ver com isso, teria então abusado da confiança de clientes desta loja do departamento para emitir e obter dados de cartões de crédito em nome de terceiros, sem o consentimento, logicamente, dessas vítimas, né? Com os dados, então, dos cartões, segundo a própria polícia, quem está falando é a polícia, viu, gente? Não é aqui a nossa reportagem. Esta senhora Maikilane teria então contratado seguros, né? Foram então 15 em um único cartão. Que absurdo, hein? E foram feitas também compras em lojas pela internet através dos cartões de crédito das pessoas, né? Temos a outra imagem exatamente no momento que essa senhora foi presa, hein? A investigada tinha então preferência por vítimas mais vulneráveis, a exemplo de idosos e pessoas com baixo grau de instrução, né? Conforme os investigadores apuraram por aí, né? Quando então foram questionados sobre essas cobranças, coloca por gentileza, Cássio, um momento a outra imagem aí, tem a outra imagem dela no momento em que está sendo presa, né? O agente fazendo essa prisão aí, né? Mas no momento então em que ela foi questionada, né, sobre essas cobranças, as vítimas elas eram induzidas a fornecer nova biometria sobre pretexto de cancelamento, ou seja, falou, olha, eu não comprei isso aqui, apareceu no meu cartão, e ela fala, não, agora para a gente fazer esse cancelamento, houve aqui um mal entendido, vamos ter que fazer uma nova biometria para a senhora, e aí a pessoa ia lá e colocava a biometria novamente e o crime continuava. Sinceramente, hein? Olha, na prática, eram emitidas aí segunda via de cartão para endereços diferentes, cujo limite era consumido pela suspeita, afirma então a polícia, hein? Uma das vítimas acumulava aí dívida superior, pasmem os senhores e as senhoras, superior a R$10 mil em um cartão que sequer chegou a receber. Você imagine, você nem recebeu o cartão e você tem uma dívida que você não consumiu, não comeu, não bebeu, não vestiu. Algo que de fato nos choca e também nos deixa estarrecidos, né? Olha, a polícia ainda informou o seguinte, né, que a Operação Vitrine cumpriu mandato de busca e apreensão na residência dessa investigada, que fica lá no bairro Juca Rosa, né, lá na cidade de Eunápolis, onde então os policiais acabaram apreendendo, observem o que os policiais apreenderam por lá, notebooks, celulares, smartphones, né? Daquela marca da maçãzinha, essa mesmo que você sabe, iPhones, tablets, fogão, televisores e outros bens sem comprovação de origem, que foram então, podem ter sido adquiridos, segundo a polícia, por conta deste golpe. Olha aí esta mulher. Né? Para quem tem vergonha, logicamente, seria um motivo de vergonha. Mas a pessoa que pratica um crime como esse, com certeza ela não pensa em nada disso. Né? Não pensa, pelo contrário, fica aí, né, achando que nunca vai ser pega, mas a casa caiu para ela, olha aí, acabou sendo presa pela polícia e logicamente o seguinte, sempre os idosos, gente, sempre pessoas mais vulneráveis, né? Como eu disse agora há pouco, em um dos cartões que a pessoa não tinha nem recebido,
a dívida já era de cerca de mais de R$10 mil, hein? Olha, a Polícia Civil, então, investiga aí também a hipótese desta acusada de não ter agido sozinha. É isso mesmo, né? Dela estar ligada aí a outras pessoas, né? As diligências, lembrando, continuam para identificar novas vítimas e possíveis comparsas aí da Maikiliane, né? A investigada, então, continuará presa por tempo indeterminado, né? E ela poderá também responder por crime como estelionato. Eu tenho certeza que a polícia já está trabalhando em cima nesse sentido aí, porque caso se configure mesmo essa questão do estelionato, para que ela também possa responder, né? Além também de furto mediante a fraude e falsificação ideológica, falsidade ideológica. Está aí na cadeia. Fique pensando aí no que a senhora de fato cometeu, né? Muito bem, nós vamos agora acompanhar imagens, né, ao vivo do julgamento da chamada trama golpista. Vamos acompanhar aqui agora. Volto a dizer, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, foi então agora à tarde, após o voto da ministra Carmen Lúcia, né, já tem maioria para a condenação do Jair Messias Bolsonaro. Fala agora no ao vivo o ministro Zanin, Cristiano Zanin, que está agora também comentando, né, proferindo seu voto, não é isso, Cássio? O ministro Zanin, que é o presidente aí da primeira turma do STF, que está fazendo esse julgamento. Vamos assistir aqui alguns momentos. Relatou que Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, solicitara a elaboração de uma minuta de análise de dados que indicasse onde o adversário do então mandatário havia obtido o maior número de votos. Em sequência, uma avaliação da distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, o que lhe deixou apavorado, porque verificou no dia do segundo turno das eleições que houve operações policiais, inclusive em localidade da Paraíba, presente na lista de análise que havia feito para sua superiora. E aí eu prossigo com outros elementos do depoimento, dizendo: é evidente, pois, que a ação da organização criminosa integrada pelos acusados não se restringiu aos limites da liberdade de expressão e usou estrutura estatal armada em suas ações, ainda que não tenha chegado a deflagrar projéteis de arma de fogo. Observo ainda que a atuação do grupo prosseguiu e adquiriu contornos ainda mais gravosos após a derrota nas urnas. Visando a permanência no poder, o grupo trabalhou com hipótese de recurso a medidas excepcionais, seja para a promoção de autogolpe, seja pela ulterior deposição do governo, que se buscava a ulterior deposição do governo legitimamente eleito, tal como narrou e demonstrou a Procuradoria-Geral da República. Houve, portanto, série de ações para manutenção e estímulo reiterado da permanência de acampamentos de manifestantes à frente de quartéis do Exército Brasileiro em diversas capitais. Como já havia exposto aqui no meu voto, o general Mário Fernandes Correl, processado em outro grupo da presente ação penal, esteve presente pessoalmente no acampamento de Brasília e dialogava com líderes do movimento, estimulando a permanência do movimento. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22. Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Por essas razões, reitero, não há como afirmar que a violência em relação a tais denunciados
tem de estar vinculada necessária e exclusivamente ao evento singular do dia 8 de janeiro. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com o escopo de permanência no poder. E as ações que se seguiram voltaram-se para esse constrangimento constante do Poder Judiciário, intensificando-se depois da eleição para o escopo de deposição do governo eleito. Essa sequência de atos não se constrói do dia para a noite, nem se consolida em atos únicos, delimitados facilmente no tempo e no espaço. São ações que se conjugam, situações que se consolidam e que se alimenta, ao fim, a um risco proibido de produção do resultado. Eu depois também faço referência a diversas passagens aqui em relação aos diversos atos que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia e comprovados depois ao longo da instrução, para concluir, né, então, que houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. No meu voto também faço uma descrição individualizada da conduta de cada um dos corréus, também apenas para aqui fazer uma rápida passagem, inclusive porque já foi hoje relembrado pela ministra Carmen Lúcia diversos fatos que estão aqui devidamente demonstrados. Em relação ao Alexandre Ramagem Rodrigues, há elementos que corroboram de forma extrema de dúvida a utilização da estrutura da ABIN como veículo de apoio às ações de monitoramento de autoridades públicas e fomento à instabilidade institucional. Denota-se o uso da estrutura estatal para interferência em investigações particulares, a indicar o desvio de finalidade em favor de uma posição ideológica, com anuência durante a gestão de Alexandre Ramagem. Cito aqui o arquivo Bom Dia, Presidente, que indica, evidente mensagem ao mandatário da República, ações que nunca poderiam corresponder às atribuições próprias do diretor-geral de uma agência de inteligência. O documento começa dizendo que, aspas, reunir grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. Evidentemente que não se trata de uma ação oficial da instituição, porquanto não há registro de instituição formal de grupo de trabalho. Mais do que isso, o acusado adiantou o resultado do grupo de trabalho, o que afasta qualquer caráter técnico do documento. Já naquele material constava, aspas, já há como concluir que será apontada vulnerabilidade na transparência técnica e na governança exclusiva do tribunal. Eu continuo também analisando outros documentos do acusado, por exemplo, com outros agentes aqui envolvidos, para concluir que Alexandre Ramagem trabalhava dolosamente para planejar estratégias de desinformação que vieram a ser deflagradas posteriormente, atuando em favor da organização criminosa e respondendo, na forma do artigo 29 do Código Penal, pelos resultados que permitem o enquadramento típico de sua conduta. Trago aqui diversos também diálogos que foram trazidos aos autos pela Polícia Federal,
e depois referendados pela Procuradoria-Geral da República. Em outro trecho do arquivo, Ramagem sugere a busca de pareceres da Advocacia Geral da União para evitar o cumprimento de determinações do Supremo Tribunal Federal. O texto não deixa dúvida de que havia intenção de municiar uma estratégia de cumprimento deliberado de ordens e promover medidas adotadas em investigações em curso. Aí há outros documentos, como o Presidente TSE Informa, criado em 10 de julho de 2021 e depois modificado, que instiga não só a adoção de um discurso contra a credibilidade do sistema eletrônico de votação, mas também o embate constante ao Supremo Tribunal Federal, de maneira tão incisiva que endossa a tese acusatória, despontando como elemento denotativo da expressão subjetiva do agir. A plena sintonia entre o discurso de Alexandre Ramagem, transcrito em seus documentos pessoais, e a difusão pública de uma narrativa falsa destinada a opor a opinião pública ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eletrônico de votação, denotando auxílio intelectual que impõe a imputação penal. Então, a procedência da pretensão punitiva em relação a esse réu, ao meu ver, é imperiosa. Aqui, em relação a Almir Garnier Santos, há diversos elementos que denotam endosso subliminar e explícito também a ações voltadas quer para o constrangimento do livre exercício dos poderes republicanos, quer para o apoio da planejada virada de mesa aventada pela organização. Destaco que se trata de prova produzida sob o contraditório, o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, em que se deixou extrema de dúvida a adesão subjetiva ao escopo antidemocrático. Batista Júnior deixou claro, quando respondeu aos questionamentos formulados pela defesa do almirante, que as reuniões realizadas com o então presidente da República não se restringiam à análise jurídica sobre a aplicação da GLO. A defesa não trouxe qualquer elemento capaz de descredibilizar a testemunha, que não tinha interesse algum em falsear a verdade contra o militar da ativa. O cotejo de declarações do general Freire Gomes perante a autoridade policial, com depoimento prestado em juízo, revela que na referida reunião, todos os comandantes das Forças Armadas ficaram surpresos com a posição apresentada pelo então presidente da República. A surpresa dos comandantes denota que a proposição somente poderia ser votar para a desconstituição da ordem democrática do país, já que, em seguida, o próprio Freire Gomes advertiu o presidente que ele poderia ser responsabilizado ou preso, como reafirmou o brigadeiro Batista Júnior. Foi nesse contexto que o almirante Garnier manifestou apoio ao presidente. Diante da proposição de medidas voltadas para a desconstituição da ordem democrática do país, é evidente que o alinhamento de um braço das Forças Armadas por meio das palavras de seu comandante representa importante, se não fundamental, auxílio psíquico e material, sem o que as ações da organização não teriam tido prosseguimento. E aí eu também destaco outros elementos que foram coletados ao longo da instrução, também o fato do seu nome figurar nas anotações manuscritas do general Augusto Heleno como comandante Garnier, que sugerem tratar esse nome aceito pelos mentores das ações da organização. O fato de Braga Neto determinar aos difusores de ataques digitais que elogiassem o acusado, e a sintomática ausência do almirante na troca de comando em 2022. Cuida-se, como já destacado aqui, de ausência inédita em momento carregado de simbolismo máximo em se tratando de instituição mais hierarquizada e tradicional das Forças Armadas. Então, também, à luz desses elementos que eu me referi e trago com detalhes do meu voto, entendo que é imperiosa a procedência da pretensão punitiva em relação a esse réu. Em relação a Anderson Gustavo Torres, as contingências do fato evidenciam que ele aderiu ao escopo da organização e, para além disso, contribuiu diretamente para a elaboração da narrativa falsa sobre a inidoneidade do processo eleitoral,
uma vez que propagou informação pública avalizada na condição de ministro da Justiça e de Segurança Pública do então governo federal. Tem razão a Procuradoria-Geral da República quando afirma que o acusado buscou endossar em vários momentos as falas do ex-presidente com argumentos pretensamente técnicos, com o escopo de insuflar a população contra as instituições democráticas. Também vejo razão com o órgão ministerial quanto à ingerência do acusado no emprego da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Várias falas transcritas não são oriundas de qualquer servidor, mas sim do então ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado da Polícia Federal, pessoa com formação suficiente para compreender a envergadura da ilicitude das declarações e do impacto que poderiam ter na opinião pública. A autoridade, é indiscutível, valeu-se de uma retórica dissociada da realidade para convencer o auditório da inidoneidade das instituições relacionadas ao processo eleitoral. Eu também trago, enfim, outros elementos, como a participação de Anderson Torres na reunião com Suvinei Vasquez, no dia 9 de outubro de 2022, para tratar das operações a serem realizadas no segundo turno das eleições. E depois prossigo com várias referências a esses e a outros fatos. Também destaco que a Polícia Federal encontrou no endereço do acusado uma minuta de decreto de estado de defesa, sem número, com 8 artigos, dentre os quais merecem destaque o título e o artigo 1º, porquanto revelam a conexão de toda a narrativa promovida pela organização criminosa. E diz lá esse documento, né, que decreta estado de defesa previsto no artigo 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vista a restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo presidencial de 2022. E aí prossigo com a transcrição do documento. Então, sobressai, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a coincidência entre o conteúdo do documento e as mensagens difundidas por Jair Messias Bolsonaro nos ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. Reitero que a apreensão de minuta propositiva de estado de defesa, acautelada na residência do acusado, e estranha às atividades próprias do cargo que exercia, constitui indício robusto a corroborar os demais elementos coligidos acerca de sua adesão subjetiva às ações da organização criminosa. A última ação comprobatória da participação de Anderson Gustavo Torres na série de atos objeto do julgamento compreende na sua conduta enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha em 2023. O ponto da responsabilidade do acusado reside em sua omissão quanto à articulação entre as diversas forças de segurança, atribuição indiscutível da Secretaria e não compreende somente difusão prévia de informações, senão a articulação constante em tempo real. Aí eu cito, enfim, a questão da viagem, o relatório que foi encaminhado numa sexta-feira, supostamente não foi aberto, apenas na segunda-feira seguinte, quando a atuação demandava uma atuação permanente e em tempo real, como eu disse, do acusado pelo cargo que ele exercia. Então, diante de todos esses fatos, que também estão detalhados no meu voto, entendo ser imperiosa a procedência da pretensão punitiva em relação a esse co-réu. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Quanto ao denunciado Augusto Heleno, verificou-se que a presença de um relevante quadro do Exército Brasileiro servia para avalizar os discursos e conferir plausibilidade assertiva proclamada pelo então presidente da República de que, em um cenário de corrupção sistêmica do sistema eleitoral, as Forças Armadas deveriam ser chamadas a intervir.
Isso ocorreu de forma bastante incisiva na já referida live de 29 de julho de 2021, na reunião ministerial de 5 de julho, em que o general foi interrompido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao mencionar estratégia de infiltração de agentes da ABIN durante o acompanhamento do processo eleitoral. E aí cito com detalhes, enfim, a dinâmica daquela situação. Cito aqui também outras referências também aos escritos, né, na já referida agenda de Augusto Heleno. Muito bem, você acompanha aí exatamente o momento do voto do ministro Cristiano Zanin. Ele que é o presidente também aí da primeira turma do STF, está julgando a ação penal 2668, esta chamada ação golpista, né, a tentativa de golpe de Estado, onde também está aí como réu o ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Ele está aí agora, neste momento, citando alguns dos réus, né, e logicamente daqui a pouco estará proferindo definitivamente o seu voto, se é um voto favorável à condenação ou não, né, ou um voto favorável à absolvição desses réus aí citados. Mas nós vamos seguindo aqui com o nosso TVI News segunda edição, com muita informação. Lembrando que a qualquer momento nós poderemos voltar para este mesmo assunto, que é um assunto que tem mexido com o nosso país no dia de hoje, tá certo? Olha, mas antes nós vamos a um rápido break e já nós voltamos com o nosso convidado do dia de hoje, o Jean Santos, ele que é aí ativista social, estará falando do seu projeto, um projeto interessante na área social, como nós já dissemos aqui, né, com crianças, e também, além do Recrear, falaremos do Perifanalista. Você já ouviu falar desse projeto? É um projeto também muito legal que acontece aqui na nossa cidade de Itabuna. Não saia daí, eu volto já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e vamos de informação aqui da nossa região, porque alunos da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, eles faturaram aí o 4º prêmio na Exposição Nacional de Comunicação. Isso mesmo, os alunos aqui da UESC levando o nome da nossa região a nível nacional, hein? Produções de estudantes da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, né, roubaram então a cena e venceram 4 categorias na 31ª Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação, que é o Prêmio Expocom, que ocorreu entre os dias 1º ao dia 5 de setembro, esse último final de semana, essa última semana, melhor dizendo, na FAESE, lá em Vitória, no Espírito Santo, hein? Durante o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, todos os vencedores da UESC são alunos do curso de comunicação, hein? Que coisa maravilhosa, você vê inclusive aí a imagem desses alunos juntamente com alguns professores
também, né? Lembrando que é o curso de comunicação social com habilitação aí em rádio e TV e também internet. Entre os premiados estão o David Jesus Bela, também o Hugo Martins de Santana, que foram campeões aí na categoria vinheta, com o trabalho Corpos Dissidentes, falando de arte, amor e pertencimento. Esse é o nome do trabalho deles, né? Corpos Dissidentes, falando de arte, amor e pertencimento. A dupla também foi premiada na categoria Produção Multimídia, com o projeto Babel no Beat da Periferia. Olha aí, interessante o nome, hein? Babel no Beat da Periferia. A obra é uma produção de transmídia, né? Composta por dirigentes de meios de linguagem, feita sob a orientação do professor Rodrigo Bonfim. Já na categoria Ficção em Vídeo, o estudante Breno Amaral Santos conquistou o prêmio com O Alvo, Violência Policial contra Corpos Negros no Brasil, que foi orientada aí pelas professoras Verbânia Córdula e também a Betânia Barreto. Já o estudante Thales Henrique Pereira Santos recebeu também o reconhecimento aí em direção de fotografia com o projeto denominado O Festim de Saturno, também orientado pela professora Betânia Barreto, hein? Com o filme Interseção, a estudante Laisa Reis Trindade ficou entre as 5 finalistas da categoria de ficção de curta-metragem, após vencer a etapa regional de exposição, hein? Ela foi orientada também, né, a professora Betânia Barreto aí fazendo esse papel importante de orientação desses estudantes, né? Lembrando que esse é um evento promovido aí desde 1977, o Intercom ele é o maior encontro acadêmico da área de comunicação em todo o Brasil, diga-se de passagem, viu, gente? Reunindo então estudantes de graduação e também de pós-graduação, além de pesquisadores e profissionais para debater temas ligados ao jornalismo, à publicidade, às relações públicas, além de rádio, TV, cinema, produção editorial e mídias digitais, hein? A UESC já havia aí conquistado diversos prêmios em edições anteriores da ExpoCom e em 2025, neste ano, acabou então ampliando o número de indicações e também de vitórias, reafirmando, logicamente, aí o seu lugar de referência nacional em produções acadêmicas e também em comunicação. Parabéns aí a todos os envolvidos, bem como alunos, né, discentes e docentes envolvidos neste importante evento. É isso, nós temos aí a universidade exatamente para essa produção, para poder elevar o nível da nossa comunicação nacional e, logicamente, também para prestar esse serviço que é muito importante. Você viu aqui, eu citei dentro dessa matéria, muitos temas interessantes, né? A questão da violência, enfim, que acabam englobando situações do nosso cotidiano social, né? Parabéns aí aos professores envolvidos também, né? A professora Betânia, enfim, a todos pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e pelo prêmio que foi recebido aí, logicamente, elevando a nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Muito bem, vamos seguindo por aqui, como prometido, aqui agora na nossa sala de entrevistas, eu estou ao lado do ativista social Jean Santos, a quem eu recebo com muita alegria e também saúdo com o nosso boa noite. Seja muito bem-vindo, Jean. Boa noite, Joab, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Agradeço muito. Maravilha, vamos falar sobre projetos sociais, programas sociais, melhor dizendo, não é programas, viu, Cássio? É o projeto, né? Projetos sociais. É o projeto que o Jean já vem realizando aqui na cidade, ele que é, como eu disse, ativista social e iniciou esse projeto com crianças, que é o projeto Recriar. Na verdade, nós vamos falar dos dois, né? Tanto do Recriar como também do Perifanalista, que você faz parte também. Mas, iniciando aqui falando sobre o Recriar, né? O Recriar, em que consiste esse projeto social e desde quando ele se iniciou? Então, o Recriar é um projeto que iniciou devido à demanda, né, de que a gente percebeu quando eu estava estagiando em uma escola pública, né, que estava precisando fazer o Dia das Crianças, mas não tinha brinquedos para dar. Então, aí eu iniciei esse projeto arrecadando brinquedos de uma escola que estava em período de gincana. E desde então a gente deu prosseguimento. Antigamente não era outro nome, né? A gente tinha outro nome. E a partir de 2018, quando eu iniciei o curso de Educação Física, aí eu coloquei o nome Projeto Recriar.
É um projeto que a gente está aí, além de trabalhar com criança, a gente também faz ações com famílias, com jovens, com idosos e grávidas também. A gente faz um pouquinho de tudo. Interessante. Geralmente, como funciona? Em diversos bairros, nós estamos vendo inclusive imagens aí do projeto Recriar, né? Você começou, como você disse, no momento que você viu essa necessidade. Isso mais ou menos meados de que ano? Vamos situar aqui o nosso público, o ano que começou, né? Como você vem trabalhando, desenvolvendo esse projeto? Então, Joab, eu desde 12 anos de idade faço ações sociais. Em 2017, no meio do ano, né, de 2017, eu entrei no curso de Educação Física. Aí quando eu entrei no curso de Educação Física, com meus 18 anos de idade, eu já comecei estagiando numa escola, né? Aí teve a ideia, né? Idealizou de fazer essa ação. Por conta dessas crianças que eu vi que não ia ter o Dia das Crianças na escola. Entendi. Qual é o raio de atuação de vocês hoje? Vocês atuam quais os bairros aí? É para toda Itabuna? É na região? Como tem funcionado? O projeto tem 3 eixos, né? Um eixo é a equipe de recreação solidária, que ele atua na cidade toda. Eventos solidários, está precisando de recreação, chama a nossa equipe. Legal. E aí a gente vai. Não só na cidade, né? Mas em outras cidades também. Ontem mesmo eu estava lá em Borarema com o pessoal da Bezerra de Menezes, do abrigo, né? Do abrigo. E isso aí a gente tenta fazer um pouco de cada para poder ajudar também outros projetos. O segundo eixo é as ações sociais, que a gente já faz dentro da cidade, mas especificamente 3 locais, né? Que é Nova Itabuna, Jorge Amado, Condomínio Itapuã e o Itabuna Parque. Isso é importante demais e principalmente porque nós estamos falando de crianças que talvez sem a ajuda de um projeto como esse não teriam a oportunidade, né, de, por exemplo, nós vimos ali agora há pouco, coloca por gentileza, Cássio, esse último vídeo, uma criança brincando num touro mecânico, por exemplo, né, que para muitos pode ser uma coisa muito pequena, mas para uma criança como essa, de uma comunidade que você citou aí, com questões sociais, né, que precisam ser reparadas, é uma coisa grandiosa. Imagine aí uma criança que não tem talvez muita condição de ir para um parque de diversões, se divertir, está ali brincando, né, em logicamente brinquedos que ela não vê com muita na sua rotina, se assim podemos dizer, né? E daí também eu tenho certeza que você conta com a ajuda de parceiros, né? Como é feita essa questão desses parceiros também? Então, nós não temos parceiros fixos, né? Aquele brinquedo que você viu ali é de Leandro, que coloca lá na Praça Camacan. Ele é um dos parceiros que está, desde quando a gente iniciou, ele está junto com a gente. Sim. Então, é um parceiro fixo, vamos dizer, né? Léo, ele sempre cede os brinquedos, né, gratuitamente para o nosso projeto. E você vê que o touro mecânico, mesmo o aluguel do brinquedo, é extremamente caro. Então a gente não ia ter condições de pagar o brinquedo para estar ali. Mas Léo, com a solidariedade dele, ele sempre cede alguns brinquedos. Parceiros fixos, como eu disse, né, apenas Léo. O Perifanalista entrou em parceria com o Recreado desde 2023, se não me engano. Após exatamente, que era exatamente isso que eu iria perguntar aqui também, sobre esse outro projeto, né? Nós falamos do Recrear, que tem o público-alvo aí, que é crianças, enfim, trabalhar dentro dessa questão, né? Mas nós temos também o projeto Perifanalista, né? No que consiste aí o projeto Perifanalista? Eu sei que você não é o fundador é o Rick, não é isso? Rick Trindade. Não pôde estar aqui hoje, mas você, logicamente, tem autoridade para falar, porque faz parte também desse projeto, enfim. Olha, o Perifanalista, ele nasceu numa necessidade de ver jovens, pessoas pretas, né, em locais que não tinham acesso, a locais de culturas que não tinham acesso. Então, em 2020, na época da enchente, 2021, né, 2020-2021, Rick, ele começou uma campanha na internet. Eu acho que tem até aqui no... Ele começou uma campanha na internet para arrecadar doações. E aí o Whindersson Nunes viu, né, que Rick estava empenhado e entrou em contato com o Rick.
E desde então, Rick tomou amor, né, pelas ações sociais. Na época, o Whindersson Nunes comprou geladeiras e fogões, que foi Sim. doados ali na região da Albus 4, que foi um dos locais mais atingidos de Itabuna. Então, né? olha uma informação interessante. Naquele período de 2021, o próprio Whindersson Nunes, Entrou em contato. para quem não sabe, gente, o Whindersson Nunes é aquele rapaz da rede social, da internet, né? Porque tem pessoas que também não acompanham as redes sociais, né? Vale a pena dizer isso aí. O Whindersson Nunes, ele que é muito conhecido, humorista, eu acho que começou lá no YouTube, né? Enfim, muito seguido aí também nas redes sociais, e ajudou o projeto. Isso, aí, nessa época ainda não tinha o projeto escrito, não tinha o projeto em si ainda, né? Ele Sim. entrou em contato com o Rick. Ele já aí- conhecia o Rick? Como é que é? Não conhecia, foi tudo através da internet. Sim. Rick é comunicador social e aí ele tem um engajamento no antigo Twitter. E aí Sim. postando lá os acontecimentos que estavam, né? Ele tinha começado uma campanha também para arrecadar doações. Como ele mora no Morumbi, o Morumbi é um local mais alto do que a UBS, então ele não tinha necessidade, mas ele viu que tinha pessoas que tinham necessidade, estavam precisando. Então ele começou uma campanha na internet. Se eu não me engano, ele conseguiu arrecadar 70 mil reais. Esses 70 mil foi investido em cestas básicas, remédios, fraldas. E aí ele levou para as comunidades que estavam precisando. E aí o Whindersson Nunes viu esse empenho, né, de Rick. O Whindersson Nunes tinha começado aquela campanha de fazer leilão para arrecadar também para ajudar o sul da Bahia, né? E aí ele viu esse empenho de Rick e entrou em contato, né, com Rick e fez esse todo o procedimento. Ele perguntou para Rick se preferiu o dinheiro para fazer a ação, mas Rick foi sincero e falou: não, prefiro que você compre o que há mais de necessidade. Caminho, né, pra Isso. cá. E até melhor e até mais também transparente, né? Porque essa questão financeira, as pessoas ficam... Para não acontecer. Abre margem, né, Jean? Isso. Mas hoje em dia, como tem atuado o projeto aí aqui na cidade? O Perifanalista? Perifanalista. Perifanalista, aí em 2020, foi em 2023, acho, ele viu que tava aquele humorista João Pimenta vindo para a cidade. Ele entrou em contato com a assessoria de João Pimenta, que é tudo assim, é aleatório, a gente vai entrando em contato. Vai buscando, né? Isso, aí ele entrou em contato e conseguiu, né, 15 ingressos para os jovens periféricos ir assistir o show de João Olha que Pimenta coisa interessante. aqui no teatro. E ele conseguiu 15 ingressos também para o pessoal de Ilhéus. E aí ele falou, ó, já que eu consegui isso, eu posso conseguir muito mais. E aí idealizou o projeto Perifanalista, foi aí que nasceu o Perifa. E desde então a gente já participou de vários festivais, levando a galera do sul da Bahia, do extremo sul e outras regiões do Brasil. Ou seja, o perifanalista não está restrito apenas aqui à nossa região. Não, foi criado aqui em Itabuna, mas ele atende o Brasil todo. Hoje Olha ele aí. atende o Brasil todo. A gente consegue levar a galera para o Pará, galera para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os festivais. Agora mesmo a gente está com a galera que vai para o Detal. Foi uma pessoal semana Sim, passada. que aconteceu na Isso. última semana. E essa semana também. Daí a ideia, né? O nome na lista é exatamente aquela ideia, por exemplo, tem um evento, está com o nome na lista ali. Isso. Ou seja, o povo da periferia, principalmente, até porque a maioria das pessoas da periferia são de cor de pele negra, né? Os negros, logicamente que nós sabemos também que existem pessoas de cor de pele branca na periferia, mas a maioria em si são pessoas negras, né? Nessa lista que muitas vezes não estavam, de fato, né? São eventos que muitas vezes custam caro, enfim, mas é um bom pensamento de incluir e de dar essa possibilidade de pessoas que, se não fosse um projeto como esse, né, não estariam usufruindo, não é isso, João? E além da gente garantir o acesso deles dentro do evento, a gente também consegue garantir o acesso deles de deslocamento. Então a Isso é gente bom. fez uma parceria com a ClickBus, que é uma empresa Sim. que trabalha com ônibus, né? E aí quando tem, vamos supor, de Itabuna para o Rio, passagem é garantida. A gente consegue garantir essas passagens.
Olha que coisa boa. Antes, a gente só não está conseguindo ultimamente garantir também o cômodo, né, da pessoa ficar acomodada no local. Sem hospedagem, né? Hospedagem e também a alimentação, que a gente não tem essa parceria ainda, né? Mas em breve, quem sabe, né? Pelo jeito, como eu tenho percebido aí que vocês têm esse dom, né, de atrair parceiros, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo, né? Você falou aí de nomes grandiosos, né? De empresas já são conceituadas, enfim. Nada é impossível, principalmente para pessoas que querem fazer o bem ao próximo, né? Aí no final de 2023, o perifanalista, o Rick Trindade entrou em contato comigo, né? Foi um ano que eu conheci ele também. E aí a gente fez o primeiro Natal Solidário com uma ceia de Natal lá na Nova Itabuna. Isso aconteceu na noite de Natal mesmo lá? Ou... A gente fez um dia, acho que foi um dia antes, se não me engano. Um dia antes, né, do Natal. Um dia antes da véspera, no caso. E aí a gente conseguiu atender mais ou menos 50 pessoas. E após, no dia do Natal, a gente entregou cestas básicas também. Então foi, se não me engano, a primeira ação foi 80 cestas, mais a ceia de Natal. Isso inclusive me faz lembrar meu amigo Wallace Reis, que tem um projeto, né, todo ano lá no bairro São Pedro, ali na região do bairro de Zizo também, que é o show de brinquedos, né? No dia de Natal, a entrega de brinquedos para crianças periféricas. Um abraço para o Wallace, viu, Wallace? Em breve vamos conversar aqui também, mostrar. Eu tenho certeza que o projeto Show de Brinquedos é um projeto que já colocou sorriso no rosto de muitas crianças aí. É uma atitude simples, né? Mas a gente vê que para nós é grandioso e para as crianças também. Em 2000, depois, né, a gente fez outras ações no Jorge Amado, no condomínio. Eu falei, Job, 2023, mas na verdade a gente começou a parceria em 2022. Sim. Em 2023 a gente fez o Natal Solidário no condomínio Itapuã, com quentinhas de Natal. A gente fez essa quentinha, como foi uma galera maior, né, um público maior, foi 300 pessoas que a gente deu. A gente fez uma quentinha com comida típica do Natal. Sim. E deu para essas 300 pessoas. E além disso, a gente deu os brinquedos também para as crianças. Teve o Papai Noel que visitou lá. O Papai Noel da Coroa, né, que é a fábrica de refrigerante. A gente conseguiu essa parceria na época. E foi uma coisa mais top que teve, né? Magnífico. As crianças adoraram. Foi distribuição de refrigerante, a comida, e todo mundo saiu feliz, né? E desde então a gente faz várias ações em conjunto. A Páscoa, o Dia das Crianças agora também, o Natal Solidário, que a gente sempre, todo ano está fazendo, com as doações de cestas, a gente faz bazar. O Recrear também, às vezes, entrega enxoval, né, para as mulheres que não têm condições e que estão grávidas. Nem sempre a gente consegue, porque a demanda é muito grande e a gente não tem muitos recursos, né? Mas sempre que a gente vê que tem necessidade, a gente corre atrás e tenta garantir também essa doação. Muito bem, né? Existe alguma parceria do Recrear com o poder público? Como fica essa relação? Não, nós não temos parceria com o poder público. Às vezes a gente já ajuda o poder público às vezes, né? Sim. Com recreação nas escolas públicas, mas a gente não tem apoio deles para nossas ações. Quando eu trabalhei na assistência social, eu consegui alguma ajuda, né? Mas era coisa básica mesmo. Mas hoje não tem parceria nenhuma com o poder público. Entendi. O que seria, inclusive, né, do poder público, se não fosse também o trabalho de muitos desses projetos sociais que nós temos. Projetos que são realizados por igrejas, por pessoas como o Jean, como o Rick, que eu também não conheço ainda, né? Mas você fala muito bem dele aí. Enfim, o que seria talvez do social, né? Eu digo do poder público, que precisa, logicamente, de braços como esse, né? Pois se não tivesse os projetos sociais, eu acho que o poder público não ia conseguir fazer a metade. Porque, assim, muitas coisas a gente consegue atender antes que o poder público entre em ação, né?
É coisas básicas, mas é uma coisa que para o poder público demoraria mais tempo, né? Com certeza. Com certeza. E quem quiser ajudar o projeto, como deve fazer, deixa aí já a sua fala nesse sentido, você que está nos assistindo e que desejou, né, que deseja ajudar o projeto, tanto o Recrear como o Perifanalista, como deve fazer? Então, estamos agora com campanha aberta, que é a campanha do Dia das Crianças, e estamos divulgando vários cardzinhos, né, dentro do nosso Instagram, que é o Perifanalista, @Perifanalista, @Perifasocial, @Rick Trindade e o Projeto Recrear ITB, que é o Projeto Recrear. Além do meu Instagram também, que é Jean Santos 90. Então lá tem vários cards. A gente também tá com a parceria com a Amorzinho no Pote, que é uma que vende salgado, essas coisas, aqui no bairro de Fátima. E lá a gente está com ponto de doação. Quem quiser doar brinquedo, pode ir lá no bairro, na praça do bairro de Fátima, procurar a Amorzinho no Pote e deixar o brinquedo lá. Quem quiser doar em Pix também, a gente tem nos cardzinhos também tem o QR Code, tem o e-mail do Projeto Recrear, que é equiperecrear2018@outlook.com, pode doar através, ou pode entrar em contato comigo no 73991448891. E aí a gente dá um jeito de buscar a doação, ou quiser fazer de outro jeito, a gente sempre está aberto a ouvir novas parcerias. Muito bem, é isso aí, aberto sempre a novas parcerias, né? A vida ela é feita de parceria, ninguém faz nada sozinho, eu gosto sempre de dizer isso, né? Alguém já disse aí, tem uma frase que diz que sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto com outras pessoas, né, nas parcerias você chega mais longe, que é mais importante, que de fato é chegar mais longe. E eu desejo aí muito sucesso para vocês, viu, nesses projetos que eu tenho certeza que tem ajudado muito a nossa população de Itabuna e, como já falamos aqui, não só Itabuna, né, mas pessoas de outras regiões, de outras cidades aqui da nossa Bahia. Parabéns, viu? Agradeço muito já pela oportunidade e deixa aí aberto aí, quem quiser seguir o Recrear tá aberto, o Instagram é lá, Projeto Recrear ITB. Não tem erro. Muito bem, é isso aí. Então sigam o projeto, tá certo? Olha, nós vamos a um rápido break, já nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e vamos retornar então agora ao vivo lá para o plenário da primeira turma do STF, que está julgando a chamada trama golpista, né? Está falando agora o ministro, ele que é relator deste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos dar uma acompanhada aí, Cássio. É que, principalmente, nessa hipótese, a resposta estatal não pode ser insuficiente quanto à razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções, exatamente observando o necessário e suficiente para a reprovação e, principalmente, a prevenção do crime. Nessa hipótese, as circunstâncias judiciais devem ser analisadas, entendo eu, para evitar a reiteração de uma histórica repetição em nosso país da transformação de grupos políticos com apoio de determinados setores, historicamente das Forças Armadas, a transformação desses grupos políticos em organizações criminosas. A reprovação e prevenção a partir da dosimetria da pena deve ser feita para desencorajar a tentativa de obstruir a manutenção da normalidade democrática em nosso país e a ideia de que a quebra do Estado de Direito é fácil para poder se perpetuar no poder, independentemente da vontade popular, independentemente do respeito às eleições livres e periódicas. A aplicação da justiça penal tem como fundamental importância demonstrar que a Constituição, ao consagrar o princípio da igualdade, determina a aplicação da lei sem qualquer discriminação, seja de raça, gênero, condição econômica, social ou ainda de poder político. O Supremo Tribunal Federal, em sua histórica e tradição missão de guardião da Constituição e defensor das liberdades públicas, demonstrou mais de uma vez que seus julgamentos são realizados com base na prova dos autos, em ação penal instaurada pela Procuradoria-Geral da República, sob a chefia do professor Paulo Gonet, que é um órgão absolutamente independente em relação a todos os poderes, inclusive também em relação ao Poder Judiciário, e protegido constitucionalmente contra quaisquer pressões ou coação, e é o titular exclusivo da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, a partir de provas também obtidas pela Polícia Federal, um órgão isento de Estado, que realizou um sério, completo e competente trabalho investigativo sob o comando do seu diretor-geral, doutor Andrei Passos. A aplicação da justiça penal deve ainda, obrigatória, integralmente, observar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, como consagrados na presente ação penal, com atuação dedicada e competente de 59 advogados e advogadas que têm procuração nos autos, que eu cumprimento aqui nas pessoas dos advogados que realizaram as sustentações orais. Os doutores César Bittencourt, Jair Alves Pereira, Paulo Renato Garcia Sintra, Pinto, Demóstenes Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi, Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias e José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Estendendo, entretanto, essa saudação a todos os demais advogados que participaram das 10 audiências realizadas, presididas pessoalmente por mim e acompanhadas pelo ministro Luiz Fux, onde foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e 47 testemunhas de defesa, que acompanharam ainda 2 sessões de interrogatórios, onde foram ouvidos todos os réus, e 2 sessões de acariação, além da atuação em inúmeras diligências probatórias requeridas e deferidas, repito, dentro do absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. A Ordem dos Advogados do Brasil, novamente, justifica a elevada posição que o texto constitucional reservou aos advogados e às advogadas e honrou novamente esse Supremo Tribunal Federal com atuações técnicas e competentes. A aplicação da justiça penal também, desde o juiz criminal de primeira instância até os ministros dessa Suprema Corte, deve ser
imparcial, justa e coerente, analisando os fatos e provas, independentemente, repito, da condição social, econômica ou política dos réus. E, consequentemente, a Justiça Penal deve conceder a mesma interpretação e a mesma consequência jurídica quando os fatos forem os mesmos. E somente a partir disso, calcular a pena segundo a maior ou menor culpabilidade de cada um dos agentes criminosos. A aplicação da Justiça Penal por esse Supremo Tribunal Federal em todas, absolutamente todas as ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe de Estado, respeitou exata e completamente todos esses mandamentos constitucionais. Respeito à titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, independência, imparcialidade e coerência. Ressalte-se que das 1.632 ações relacionadas ao dia 8 de janeiro de 2023, participaram quase 1.700 advogados, com a interposição de mais de 709 recursos, todos devidamente julgados pelos órgãos colegiados, seja o plenário, seja a turma, com a manutenção de todas as decisões monocráticas proferidas por esse relator. Quero também dizer, presidente, que na aplicação da Justiça Penal, nas ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e na tentativa de golpe de Estado, essa Suprema Corte, da mesma maneira, respeitou de maneira absoluta a previsão constitucional da imparcialidade, igualdade e coerência. Imparcialidade, igualdade e coerência em seus julgados. E assim foi feito. Desde os primeiros julgamentos relacionados aos crimes, objeto também dessa ação penal, desses 5 crimes, em sessões ocorridas no plenário da Corte, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, sob a presidência da nossa estimadíssima e eminente ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, já desde das 2 primeiras sessões, onde julgamos os 3 primeiros casos, as 3 primeiras ações penais sobre os fatos envolvendo tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ter sido o Brasil vítima de condutas criminosas e atentatórias à manutenção da normalidade democrática e constitucional. Desde aquele momento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência como Suprema Corte do país para julgar fatos relacionados e condenou esses fatos como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, sendo reconhecido, repito, por 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desses 10, também desde aquele primeiro momento, e depois, como eu disse, mais de 1.000 responsabilizações penais, 8 ministros reconheceram a existência de 2 crimes em concurso material. 8 ministros reconheceram que a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado, nas mesmíssimas hipóteses dessa ação penal, devem ter as suas penas somadas. Um dos ministros reconheceu a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer golpe de Estado, e outro ministro reconheceu também a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer a abolição do Estado de Direito, além dos demais crimes organizados, no caso lá, associação criminosa e os 2 danos. Então, presidente, como eu disse no início do meu voto, no mérito, a materialidade não se discutia mais. O que se discutia efetivamente era a autoria, porque o Supremo, o plenário e depois a turma, em 1.243 casos já havia reconhecido isso. Nesses 1.243 casos, já
foram 686 réus condenados a penas privativas de liberdade e 557 réus que confessaram os delitos e aceitaram o acordo de não persecução penal. E é importante também dizer, porque as milícias digitais continuam agindo para gerar ódio no país e divisão e polarização no país, desses 1.243 réus que já foram responsabilizados, só 4,3%, ou seja, 54 réus desses, repito, 1.243, tiveram penas de 17 anos em virtude da sua culpabilidade mais excessiva. Em todas as 1.243 responsabilizações penais, ações e ANPPs, o Supremo Tribunal Federal, de maneira, repito, imparcial, justa e coerente, reconheceu que o Brasil, lamentavelmente, foi vítima de um gravíssimo atentado à democracia, ao Estado de Direito e às suas instituições. E, a partir desse reconhecimento, aplicou as sanções, como faremos nesse momento, na medida da culpabilidade de cada um dos agentes, após a análise detalhada das circunstâncias judiciais de cada réu. Nesses 1.243 casos, até a presente data, ainda não havia... Muito bem, então estamos acompanhando aí o julgamento da chamada trama golpista, né, diretamente lá de Brasília, mas vamos neste momento interromper para trazer informações aqui da nossa cidade, da nossa região, e nós já temos ele ao vivo aqui agora, o nosso repórter diretamente das ruas da cidade de Itabuna, o Giovanni Lima. Muito boa noite, Giovanni, já me escuta? Muito boa noite, Joabes, boa noite a todos os ouvintes do TVI News, segunda edição. Estamos aqui nesse exato momento na Avenida Princesa Isabel, com o cruzamento da Avenida Manuel Chaves. E o trânsito aqui é sempre intenso nesse horário. A gente pede sempre muita atenção. Você, condutor de veículo, carro, moto, ônibus, caminhões. É um trecho realmente muito complicado nesse horário de pico, aqui nesse cruzamento com a Avenida Princesa Isabel e também a Avenida Manuel Chaves. Alguns motoristas reclamam muito, Joab, na questão do tempo aqui dos semáforos, principalmente esse semáforo aqui, ó, que sai de lá do bairro Pedro Jerônimo, São Pedro, né, aqui ao lado desse supermercado aqui logo na esquina, que vem em direção à Avenida Manuel Chaves, como também em direção aqui à Avenida Princesa Isabel. O tempo dele é muito curto, não chega a 15 segundos. Segundo informações, eu estava também agora há pouco observando, são 12 segundos para o motorista poder arrancar, sair com o veículo e atravessar aqui a Avenida Princesa Isabel, ou em direção à Avenida Manuel Chaves, ou em direção ao bairro São Caetano, ou em direção ao centro da cidade. Então, 12 segundos, eu estava verificando aqui, não consegue passar 4 veículos. Então, moradores dessa localidade, que tem muitos prédios residenciais aqui, no prolongamento da Avenida Manuel Chaves, em direção ali à rotatória do bairro Pedro Jerônimo, que dá também acesso ali à Avenida Roberto Santos. Então, muitos motoristas reclamam desse tempo do semáforo, que é apenas de 12 segundos. Já outros semáforos aqui, dá 30 segundos, outro dá 45 segundos, mas esse aqui que vem do Pedro Jerônimo, São Pedro, em direção à Avenida Princesa Isabel, motorista fica na bronca, Joab. É isso mesmo. E algo interessante, Giovanni, que a gente percebe, é que após a pavimentação dessa área aí, o prolongamento da Avenida Manuel Chaves, muitos empreendimentos, né, foram então sendo construídos aí nessa região, que você acabou de falar aí, que é a região que dá acesso ao bairro Pedro Jerônimo, ao bairro São Pedro, e com isso, logicamente, o fluxo de carro também aumentou. É algo, então, que precisamos chamar a atenção aí da autoridade competente, neste caso, o secretário Fernando Benigno, que eu tenho certeza que é uma pessoa muito atenta às demandas da cidade, né, para exatamente observar esta questão e
quem sabe, aumentar o tempo, de fato, de sinal verde para esses veículos por aí, né? Eu, particularmente, já vindo desta região, já tinha notado essa questão, né? Tinha notado, de fato, essa questão e pude também notar, presenciar, de que a quantidade de veículos que passam são bem poucas, né? As motos conseguem arrancar com mais rapidez, mas os carros, de fato, são poucos que conseguem arrancar aí, passar no período de tempo que é determinado por esse semáforo, né? Inclusive, hoje pela manhã, você também teve um flagrante aí de um acidente, foi isso, Giovanni? Foi agora à tarde, Joab, aqui na Avenida Juraci Magalhães, logo na entrada, naquele semáforo que dá entrada, que dá acesso ao bairro de Fátima, Califórnia, Santa Inês, bem na Juraci Magalhães, uma carreta, né, vinda da cidade de Ilhéus, sentido centro da cidade, acabou ali colidindo com um motociclista e a moto ficou completamente destruída debaixo da carreta. Foi um acidente realmente que... Foi não, Joab? Inclusive nós temos imagens, né? Coloca as imagens, por gentileza, Cássio, enquanto o Giovanni vai narrando aí pra gente. Ficou embaixo da carreta, foi isso, Giovanni? Exatamente, debaixo ali do cavalo da carreta, né? Ficou completamente destruída, foi um susto muito grande. A informação que eu tenho, que o motociclista conseguiu ainda sair da moto a tempo, né? Quando ele percebeu que ia ter essa colisão. Então foi um acidente realmente que assustou todo mundo ali naquela localidade. O trânsito ficou interditado por um bom tempo. Esse acidente aconteceu por volta das 16 horas nessa tarde de quinta-feira. Então a gente pede sempre muita atenção. O número de acidentes aqui em Itabuna envolvendo motociclistas é muito grande, Joab. É impressionante a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas. A semana passada, 2 motociclistas se envolveram em um acidente. Um acabou colidindo com o outro ali em frente a um supermercado no centro comercial, próximo da rodoviária. E sempre acontece acidentes envolvendo carro e moto. Nesse cruzamento que você tem ideia, de quem vem aqui do bairro Pedro Gerônimo, São Pedro, que vem em direção a esse cruzamento da Avenida Juraci Magalhães, sempre acontece acidentes com ônibus, carros e também motos. Ônibus que sai da empresa Atlântico, né? Que é os ônibus do transporte público aqui da nossa cidade, que vem em direção à Avenida Princesa Isabel, eles precisam fazer essa conversão aqui em direção ao centro da cidade, aonde exatamente carros ficam aqui, ó, enganchados na lateral do ônibus, onde acontece sempre acidente. Você pode ver que ali tem uma boca de lobo que está completamente destruída, onde realmente passa veículos maiores e acaba pneu traseiro destruindo aqui a calçada e a boca de lobo. Então, esse aqui é um trecho onde sempre acontece acidentes envolvendo veículos longos que passam aqui pelo cruzamento da Avenida Manuel Chaves e a Avenida Princesa Isabel. Não é diferente na Avenida Juraci Magalhães, nós temos 2 rotatórias. Uma rotatória, mostra agora as imagens aí, impressionantes as imagens, Joab. Olha só, a moto ficou debaixo do cavalo da carreta, totalmente destruída, o susto foi muito grande, todo mundo que passava no local ficou desesperado ali, porque viu aquela cena, né? No momento que o motociclista se joga ali, a moto cai debaixo da carreta. Tarde de quinta-feira, trânsito bastante movimentado na Avenida Juraci Magalhães, esse acidente grave. Graças a Deus, não aconteceu uma tragédia maior, né? Com a vida do motociclista, mas se chama atenção a quantidade de acidentes envolvendo motos aqui na nossa cidade. Não é brincadeira, realmente é de assustar, a gente fica preocupado. O trânsito Itabuna não é para amadores. É verdade. Inclusive, meu amigo, nós sabemos, e aqui eu gostaria de fazer um apelo para você que é motociclista, a obedecer à questão da velocidade. Muitos estão por aí, a velocidade lá em cima, né? A moto ela permite algumas 125, outras 150, enfim. Mas o pessoal quer andar acima de 100 dentro da cidade, não se pode. A cidade, o trânsito da cidade é um trânsito mais, de fato, mais lento. Precisa ser fluido? Precisa. Mas a velocidade tem que ser mantida aquela que é permitida, né? Muitos desses acidentes, diga-se de passagem, meu amigo Giovanni, é por conta exatamente desta falta as pessoas não estão obedecendo, de fato, a velocidade que é permitida, né? Falta essa prudência, não é isso? Exatamente. Quando se trata também de alguns entregadores de delivery, né? Aqui da nossa cidade, percebe que alguns, não são todos, não vamos aqui generalizar todo mundo, mas
a grande maioria anda em uma certa velocidade, com aquela pressa de entregar logo a encomenda, né, o alimento, para que pode ali fazer, para que possa depois logo pegar uma outra corrida, né, fazer uma outra entrega. Então isso às vezes acontece, esses acidentes, por excesso de velocidade, né? Então a gente tem todo esse cuidado. A Secretaria de Transporte e Trânsito vem sempre fazendo um trabalho de educação no trânsito para diminuir essa quantidade de acidentes envolvendo motos aqui na nossa cidade. Você pode ver que a quantidade de motos que passam aqui pela Avenida Princesa Isabel é impressionante. Horário de pico, trânsito intenso, se vê a quantidade de motos que ficam paradas esperando o semáforo abrir, e aquele batalhão de motociclistas sai de uma vez por todas, né? Desesperados ali, por questão de horário, pressa. Então, acaba acontecendo acidente. O trânsito Itabuna não é brincadeira, a gente pede sempre muito cuidado, Joab. Parece até mesmo que está em uma corrida, né, Giovanni? Fica parecendo que está em uma grande corrida, que tem que sair ali, quem vai chegar primeiro. É um negócio interessante isso aí, né? Mas muita atenção, você que é motociclista, mais uma vez eu digo, vamos ter prudência no momento em que estiver aí no trânsito. Inclusive, hoje, por falar em acidente, viu, Giovanni? Hoje, mais cedo aí, nós tivemos ali na região da praça conhecida como Jardim do Ó, né? Um protesto exatamente por conta de uma situação que aconteceu na semana passada e que vitimou um trabalhador. Foi o caso que aconteceu aqui próximo à nossa TVI, mais precisamente ali no semianel rodoviário, né, onde um homem acabou atropelando o trabalhador no exercício da sua função. Né? Esse trabalhador estava ali fechando a via quando este homem fez uma manobra sentido na contramão e acabou matando, né? Matando não, misericórdia, não foi matando, mas deixando em estado grave, né? Desculpem aí a falha, mas deixando em estado grave o senhor de prenome Orley, né? Ele que estava trabalhando ali, volto a dizer. Então hoje pela tarde, eu não sei se você tem essas informações aí, mas nós tivemos esse protesto, né? E é algo que nós gostaríamos, inclusive, de estar chamando a atenção das autoridades competentes. Onde está este homem que cometeu este crime? Porque ali, pelas imagens, podemos perceber que não foi apenas um acidente, não foi um acidente. O cidadão ali, pelo que mostra as imagens, acabou atropelando porque quis. Né? E, inclusive, fugindo do local onde aconteceu aquela cena. Foi isso, Giovanni? Exatamente. Hoje aconteceu essa manifestação aqui no Jardim do Ó, centro da cidade de Itabuna. Os familiares desse rapaz que ainda está internado em estado grave, né? Por conta desse acidente, dessa barbaridade que aconteceu ali no anel viário aqui na nossa cidade, bem na saidinha da cidade de Itabuna. É um trecho que está em obras. Eu sempre peço aos motoristas paciência, muita paciência. É um trecho que está em obra. A nossa cidade, as nossas rodovias está entrando ainda em uma fase aqui de mudança, né? De toda essa região aqui lá na saída da cidade de Itabuna, tanto na BR-415, também lá no outro lado da BA-649, que logo vai estar pronta. Então, por conta da construção da ponte, também uma rede atacadista está sendo construída ali naquela proximidade, logo na entrada da cidade de Itabuna. Então, com isso, o trânsito fica sempre muito complicado. A gente sabe que ficar esperando 10, 15 minutos dentro de um carro, tendo um compromisso, né, para cumprir, é chato, mas tem que ter paciência. Segundo informações, houve uma discussão antes do atropelamento com esse trabalhador e esse motorista. Acabou que o motorista deu a volta e foi na intenção realmente de atropelar esse cidadão que estava trabalhando, cumprindo a sua obrigação. A gente sabe que ali o sistema é pare e siga. Ele não pode ali liberar dois trechos ao mesmo tempo que vai acontecer acidente. Então, nesse momento que ele ali proibiu a passagem do veículo, ele ficou chateado, depois ele deu a volta e foi até o encontro desse rapaz e causou esse atropelamento. Então, uma barbaridade aqui em Itabuna e a família pede por justiça. Tem que achar esse cidadão para que ele possa cumprir, né? Dentro da lei, as suas responsabilidades, e com certeza a família está pedindo esse clamor, é um clamor hoje em toda a cidade de Itabuna, encontrar esse cidadão para que possa ali cumprir a sua pena, né, dentro da lei, porque o rapaz ainda está em estado grave no hospital, e isso aconteceu realmente foi uma barbaridade, Joab. É isso, inclusive eu ia até perguntar a você se nós já temos informações sobre o autor desse crime. Né? Eu me lembro que no dia, ali na semana do acontecido, surgiu a informação de que a polícia já tinha identificado essa pessoa, mas até então
não se falou de prisão, não se identificou, não se divulgou quem de fato foi esta pessoa. Enfim, nós sabemos que é um trecho aí que é bem monitorado, onde aconteceu ali. Nós temos, além do semianel, né, onde as câmeras conseguiram registrar o momento, mas nós temos ali mais à frente um residencial, um condomínio residencial, e mais à frente também, ali na própria Avenida Juraci Magalhães, nós temos um monitoramento. Eu acredito que não é possível que a polícia ou até mesmo as autoridades competentes desse caso aí já não tenham identificado o carro e até mesmo o autor deste que nós chamamos de crime, porque de fato não foi acidente, foi crime. A gente pode considerar como se fosse ali praticamente uma tentativa de homicídio, né? Que ele foi para atropelar realmente o cidadão. E ali com certeza tem muitas câmeras, a Polícia Civil já deve ter essas imagens em mãos, já deve ter até mesmo o autor já, né? Também ali nessas investigações, já sabe quem é, já deve ter a placa do veículo, é uma questão de tempo a polícia já parar, com certeza, para encontrar e aí sim, dentro da lei, ele possa cumprir as suas obrigações, até porque ele causou ali uma tentativa de homicídio, a vítima ainda está internado no hospital de base, estado grave, pedir a Deus que ocorra tudo bem, que ele possa sair dessa situação e ir para os braços da família, mas isso ainda pode se agravar caso a vítima venha a óbito, né? Pedir a Deus que isso não aconteça. Então a situação dele está muito delicada e a Polícia Civil com certeza já deve estar no encalço dele, Joab. Com certeza. Eu espero que dentro em breve a polícia, que eu sei que faz um excelente trabalho, né, possa trazer aí para a população, de fato, quem foi essa pessoa. Porque nós não podemos ficar aqui esperando, e é isso que eu quero me unir aqui, inclusive a familiares que hoje fizeram esse protesto. Nós não podemos ficar aqui esperando o momento desta prisão, sabendo que essa pessoa provavelmente pode ter até fugido já para outro local, para não ser pego. Pelo contrário, nós precisamos de uma ação e precisamos que essa pessoa pague pelo que ela cometeu, que foi exatamente esse atropelamento que aconteceu na semana passada, tá certo? Meu amigo, muito obrigado. Tem mais alguma informação aí de momento? Um momento aqui no trânsito, tranquilo, nesse exato momento, aqui na Avenida Princesa Isabel, com a Avenida Manuel Chaves, tudo tranquilo, nenhum acidente até o momento, mas o trânsito ainda continua intenso, mas fluindo normalmente. Durante o dia, rodamos a cidade de Itabuna. Até o momento também a informação foi só desse acidente lá na Avenida Juraci Magalhães. Graças a Deus não teve muitas coisas aqui hoje em Itabuna, inclusive de paralisação, de protesto, já que essa semana foi uma semana muito difícil para o trânsito, porque teve protesto na BR-415, rodovia que liga a cidade de Itabuna e Itapé, na 415 Itabuna, Ilhéus e também na BR-101. Então ontem e hoje o trânsito fluiu muito bem aqui na nossa cidade, sem nenhuma interdição por conta de manifestações ou protestos, Joab. Bem, muito obrigado, nosso repórter Giovanni Lima. Amanhã, se Deus permitir, você está de volta aí, com certeza, de algum ponto da nossa cidade, viu? Com certeza, vou estar trazendo as informações de tudo que acontece. Amanhã, Joab, eu vou fazer um levantamento de obras aqui em Itabuna que estão paradas, é isso mesmo, e a população está na bronca. Nós temos aqui posto de saúde aqui no bairro São Caetano, temos obra aqui da Avenida Juraci Magalhães. Vou trazer tudo com detalhe amanhã para o programa TVI News, segunda edição. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Até amanhã, se Deus nos permitir. E um abraço. Um abraço. É isso aí, vamos continuando. Esse foi o Giovanni Lima pelas ruas da cidade de Itabuna, sempre em cima da informação. E por aqui nós vamos seguindo, desta vez com informação não muito boa, hein? A informação é de que a Caixa Econômica Federal, aqui de Itabuna, a agência que fica ali no shopping da cidade, fechará, hein? É isso mesmo. Ontem nós inclusive conversamos aqui com o vereador Paulinho do Banco, que falava sobre esses fechamentos de agências, principalmente de agências privadas, mas nesse caso, agora é uma agência pública, a Caixa Econômica Federal, segundo informações, a agência que fica ali no shopping Jequitibá acabará fechando, mais precisamente naquele prédio ali em frente, né? Você vê a imagem exatamente deste prédio, né? Sob a alegação aí de reduzir custos, a Caixa Econômica Federal, então, fechará 128 agências em todo o país. Dentre elas está exatamente esta que você vê na imagem aí no shopping Jequitibá, no prédio do Jequitibá, hein? O plano inclui, então, uma das 4 unidades aqui da nossa cidade, né? Que é essa que nós estamos vendo, que fica localizada na Avenida Aziz Maron,
no bairro Góes Calmon. Né? O local, o fechamento então está previsto, programado para o dia 3 de outubro, no próximo mês já, hein? E os funcionários serão então transferidos para outras unidades da instituição aqui no município. Lembrando que o Sindicato dos Bancários aqui de Itabuna e da região se pronunciou, né, e sinalizou uma preocupação com o fechamento de agências. Lembrando, nós conversamos ontem ainda sobre este caso aqui com o presidente, que é o vereador Paulinho do Banco, né? Eles disseram o seguinte: defendemos o fortalecimento e a ampliação da Caixa e não fechamento. Pelo contrário, né? A maior preocupação no momento diz respeito aos trabalhadores e também prestadores de serviço que não são concursados, hein? A Caixa informou ao sindicato que vai então buscar, dentro do possível, acomodar então aí os estagiários, terceirizados e também vigilantes no processo de reestruturação e avanço do digital, né, também nas instituições financeiras. É isso, na verdade é um grande, é como nós chamamos, aquela questão dominó, né? É um grande desfecho de dominó. Quando fecham a unidade, acaba atingindo outras áreas. Nós falamos aqui de vigilantes, nós falamos aqui de estagiários, de jovens que estão no início da carreira, mas que tem que interromper por conta dessa questão. Nós falamos aqui de prestadores de serviço, porque nem todo mundo que está ali dentro da agência bancária é funcionário de carreira, é funcionário concursado. Né? Então gera, quer queira, quer não, um certo desemprego. Né? Como nós falamos aqui, são cerca de 128 em todo o país, dentre elas a agência aí do shopping, né? Como é chamada popularmente. Enfim, né? Eu espero que aconteça de fato esse remanejamento e que não haja, né, essas demissões, porque acaba sendo algo ruim, não só para as famílias que ficarão seus empregos, mas também para toda a nossa população, para uma questão econômica da nossa região, tá certo? Então tá aí essa informação que nós estamos acompanhando bem de perto, hein? Nós estamos acompanhando bem de perto, que é o fechamento de agências bancárias, não só agências particulares, como agências públicas, a exemplo da Caixa Econômica Federal, tá certo? Vamos falar de coisa boa agora, né, gente? Já estamos chegando na reta final do nosso programa, mas vamos falar de coisa boa, que é emprego, né? Aqui na nossa cidade, na nossa região também, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Porto Seguro, tem 159 vagas abertas, hein? Muita atenção, você que está desempregado aí, quem sabe não chegou o momento do seu novo emprego, né? Gerente de marketing, gerente de loja de supermercados, né? Nutricionista, inspetor de transporte rodoviário, subgerente de perecíveis, monitor de ressocialização, encarregado de açougue, encarregado de perecíveis, além de encarregado de padaria, enfim, diversas áreas aqui disponíveis para você que está precisando e buscando uma nova requalificação aí, né, no mercado de trabalho, viu, gente? Muita atenção porque são vagas que estão aí abertas. E o que você deve fazer? Deve procurar então o Cine Bahia nesses 4 municípios já citados aí, tanto da nossa região sul como extremo sul do estado. De acordo com o órgão que é estadual, né, e que faz essa intermediação aí das vagas de emprego, as oportunidades estão distribuídas aqui em Itabuna com 54 vagas, além de Eunápolis, que aparece com 52, Ilhéus com 30 vagas e Porto Seguro com 23 vagas, hein? Lembrando que os candidatos devem procurar ao Cine correspondente aí ou da sua cidade, né? E levar aí os documentos básicos, né? Para então esse cadastramento. Devem apresentar então CPF, além de carteiras de identidade, carteira de trabalho e também comprovantes de residência e de escolaridade. Mais uma vez eu gostaria de lembrar aqui os endereços do Cine Bahia nestas cidades citadas, né? Aqui na cidade de Itabuna, por exemplo, o Cine Bahia fica no 2º piso do Shopping Jequitibá, exatamente na unidade do Saque, aqui no nosso município. Já na cidade de Ilhéus, o Cine fica lá na rua Eustáquio Bastos, em frente à Praça Cairu, né, Eustáquio Bastos, melhor dizendo, em frente à Praça Cairu, no centro da cidade. Lá no extremo sul, na cidade de Porto Seguro, o Cine atende no Shopping Central Park, na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao terminal de balsas
para Arraial da Ajuda, isso mesmo. E também lá na cidade de Eunápolis, o atendimento fica na rua 5 de novembro, no centro da cidade, tá certo? Então, muita atenção, você que está em busca de emprego, vá até uma dessas unidades correspondentes da sua cidade e eu tenho certeza, quem sabe, você será aí beneficiado com um novo emprego. Vamos falar sobre futebol, meu amigo Cássio. Vamos falar sobre futebol, desta vez para os baianos e para os torcedores, logicamente, do Bahia. Não é uma notícia boa, né? O Bahia deu adeus aí, sofreu uma virada para o Fluminense e se despede da Copa do Brasil. Isso aconteceu na noite de ontem. Eu tenho certeza que meu amigo Ivan está triste por essa situação aí, viu, Ivan? Meu amigo Ivan, não foi desta vez. O Bahia teve que dar adeus, então, para a Copa do Brasil, hein? Depois de ter ganhado aí o primeiro jogo por 1-0 aqui na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, né? Foi, então, derrotado por 2-0 para o Fluminense na noite de ontem, a equipe do Bahia no Maracanã. E aí acabou, então, como eu disse aqui, dando adeus ao sonho de avançar para a semifinal da Copa do Brasil, hein? Com muitos desfalques, né? O técnico Rogério Ceni foi, então, obrigado a escalar um time com peças diferentes. No primeiro tempo, o Bahia então viu o Fluminense dominar as ações, mas acabou terminando em 0-0. Já na segunda etapa, já no segundo tempo, a equipe carioca então abriu o placar de pênalti aos 9 minutos, quando então o Canóbio converteu a cobrança. Já aos 34 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, Thiago Silva subiu alto e então cabeceou para o fundo das redes, totalizando aí 2 gols para o Fluminense e o total de 0 gols para o Bahia, né? Acabou vencendo então o Bahia, o Fluminense, exatamente dentro de casa, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente no estádio do Maracanã. Com esse resultado, volto a dizer, então, o Bahia acaba se despedindo mais uma vez da Copa do Brasil nas quartas de final, né? Como eu disse, não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. E mantém então o jejum de nunca ter chegado às semifinais da competição aqui no mata-mata, né? Mais uma vez eu me lembro só do meu amigo Ivan, né, meu amigo Ivan? Infelizmente não foi dessa vez, viu? Quem sabe na próxima, né? Aí a resenha come solta por aí, o pessoal tava dizendo que o Bahia já ia, né? Já ia, mas não foi, enfim. Olha, Ivan, não fique chateado comigo, né? Eu não poderia perder essa piada aqui, manter o bom humor no finalzinho do nosso programa, né? Alguém já disse que o Bahia já ia, acabou não indo, mas quem sabe no próximo ano o Bahia acaba avançando e de fato trazendo o título, até porque essa equipe é uma excelente equipe, né? Diga-se de passagem, o Rogério Ceni acabou fazendo aí uma excelente temporada, veio aí da Copa do Nordeste, né? O Bahia, que é o campeão do Nordeste, vale a pena dizer, tem feito um bom trabalho. Dessa vez não foi possível, venceu o Fluminense aqui dentro de casa por 1-0, como eu disse, mas o Fluminense acabou levando a melhor ontem, totalizando esses 2 gols aí lá no Maracanã. É isso mesmo, futebol tem dessas coisas, né, gente? Futebol tem dessas coisas e eu gostaria de lembrar a vocês que dentro em breve nós teremos novidades aqui nesta área, porque nós teremos aqui o nosso companheiro fazendo comentários esportivos também dentro do nosso TVI News, né? Dentro em breve vamos estar aí, só falta agora conversar com o nosso diretor, o Barbosa, para deixar tudo certo, né? E aí estaremos também tendo esses comentários aqui na área esportiva, tá bom, gente? É isso aí, nós estamos chegando agora à reta final, chegamos ao final do nosso programa, melhor dizendo, né? Lembrando que amanhã é sexta-feira, amanhã nós temos Sexta-feira Cultural, tenho certeza que será um momento muito interessante, estaremos recebendo aqui mais agentes de cultura, né? Mais precisamente na área religiosa. Amanhã você vai saber melhor quem estará conosco aqui, alegrando a nossa Sexta-feira Cultural. Por hoje é só, eu quero agradecer mais uma vez o carinho aí da sua audiência, a sua companhia diária, hein? Se Deus permitir, estaremos juntos amanhã nesse mesmo horário, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.